Olá, pessoal, sejam todas e todos bem-vindas e bem-vindos a mais uma aula aqui da disciplina de Textualidades e Discurso, do programa de pós-graduação em Comunicação e Territorialidades da UFES. Hoje a gente conta com a participação de uma convidada muito especial, a professora Carla Risotto, da Universidade Federal do Paraná, que é professora, e pesquisadora do Departamento de Comunicação e do programa de pós-graduação em Comunicação, lá da UFPR, tem um doutorado em Comunicação e Linguagens pela Universidade Tuiuti, do Paraná, mestrado também pela Tuiuti, e graduação pela Federal do Paraná. Também na Federal do Paraná concluiu em 2014 um estágio de pós-doutorado, E ela vem trabalhando, desenvolvendo metodologia, de análise de imagem, de texto, de narrativa, A gente tem o nosso texto base, o artigo publicado pela revista Comunicação e Sociedade, que está no link aí da descrição do vídeo, para quem quiser dar uma olhada depois. Nossos alunos aqui já leram. A gente, então, abre já agradecendo muito a participação da professora Carla, a gentileza de ter aceitado contribuir com a nossa disciplina. Abre para ela fazer a sua apresentação inicial e depois a gente começa o debate, as perguntas, dúvidas, inquietações, tá bem? Obrigado, professora. Obrigada, Rafael. Queria agradecer muito o convite, fiquei muito feliz, porque acho que o principal objetivo das nossas pesquisas, ou um dos, é que esses resultados circulem, E a nossa pesquisa com essa metodologia de enquadramento multimodal foi uma pesquisa muito, muito especial para a gente, porque foi um ponto de partida no nosso grupo de pesquisa para uma integração que a gente realizou também com o pessoal da ciência política aqui, Acho que a partir dessa pesquisa, o nosso grupo de pesquisa começou a se consolidar e a gente aprendeu, de fato, a fazer pesquisa coletiva. Então, é muito legal saber que essa pesquisa em especial, ela está circulando, Então, agradeço o convite, espero poder contribuir aí. Posso colocar a apresentação aqui, então? Então, vamos lá. Apresentar uma janela ou tela inteira? O que será que eu faço? Geralmente, uma janela é melhor, porque tela inteira a gente vai ver tudo aí no seu computador. Aí você põe a janela só do PowerPoint. Tá. Tá aparecendo? Sim. Ok. Bom, então, queria só começar falando que essa pesquisa, ela está no âmbito, do meu grupo de pesquisa, que é o Grupo de Pesquisa, Comunicação e Participação Política, o COMPA. Ele é coordenado pela professora Kelly Prudêncio, E foi ela que criou esse grupo de pesquisa. Recentemente, eu passei a fazer parte, a ser uma das coordenadoras do grupo também. E como eu comecei falando, foi a partir dessa pesquisa de enquadramento multimodal que a gente começou a se consolidar enquanto grupo de pesquisa mesmo, Eu separei a minha fala falando um pouco, apresentando o projeto em si, vou focar mais tempo para falar sobre a construção metodológica, e depois, no final, eu passo para os resultados, ainda que eu acho que os resultados talvez não sejam tão interessantes, para vocês como a construção da metodologia, e, enfim, a gente vai, vamos vendo como é que vai decorrendo o tempo e o que eu acabo, opto por focar mais ou menos aí. Então, o nosso projeto, a gente teve como objeto a cobertura midiática, do processo de impeachment da Dilma. Então, o processo começou, e o nosso recorte, ele se dá ali no dia 2 de dezembro de 2015, que foi quando o Eduardo Cunha, ele aceitou, o pedido de impeachment, e vai até dia 31 de agosto de 2016, que foi quando a Dilma, de fato, deixou o cargo definitivamente, Até acho que a gente pega algumas notícias ali até dia 2 de setembro, porque são notícias ainda falando a respeito do episódio do dia 31. Então, o que a gente observou nesse processo de impeachment, que aconteceu ali um embate pela narrativa
muito mais do que as discussões, né, que deveriam ter acontecido a respeito dos possíveis desdobramentos de um impeachment, né, e o que isso podia causar no nosso cenário político, né. Então, as discussões foram muito centradas em, de um lado, aqueles que defendiam que se tratava de um golpe parlamentar, e de outro lado, aqueles que defendiam a legalidade do impeachment, simplesmente por estar previsto na Constituição, né. Então, se está previsto na Constituição, é legal. E a gente percebeu, né, de início, uma observação inicial, que a mídia também, né, os jornais, eles também estavam centrados muito nessa disputa de narrativa, né, então a cobertura era frequentemente a respeito dessa contenda política, né, de um lado e de outro, e apontando se existia ou não a legalidade nesse processo de impeachment, né. Então, a gente parte, então, desse argumento, né, de que, e daí, assim, é através desse argumento, né, que a gente chega na definição da metodologia de enquadramento multimodal, de que o viés que os veículos jornalísticos, eles assumem, ele pode acontecer de uma forma muito menos explícita do que é denotado pela literatura, porque se a gente for fazer, e a gente faz, né, um estado da arte sobre, né, o viés dos jornalistas, então tem muita gente falando, né, sobre viés a respeito da cobertura do PT, né, então sempre mostrando essa tendência, mas geralmente essa literatura ela vai apontar esse viés em material jornalístico optativo ou editoriais, né, e quando a gente vai olhar para as notícias e entendendo a característica do jornalismo brasileiro, né, de ser esse enfim, as notícias, elas são muito centradas, né, na informação em si, esse jornalismo, né, que a gente costuma chamar de declaratório, né, então fulano disse isso, fulano disse aquilo, né, e muito centrado e pouco centrado em discussão, né. E aí a gente percebeu que se a gente fosse fazer, né, quando a gente olha só para o enquadramento dessas notícias, né, esse viés, ele não aparece, né, simplesmente olhando para o enquadramento, justamente por conta dessa característica, né, desse modo de fazer jornalístico. Então, a gente opta, né, pelo enquadramento multimodal enquanto operador teórico-metodológico, porque a gente entende que, usando esse operador, a gente consegue investigar minúcias dessa cobertura jornalística que passam despercebidas quando a gente está olhando só o teor da notícia, né? Então, a gente entende que olhar as imagens e olhar também a construção narrativa permitiria a gente verificar essas minúcias para, de fato, então, entender se existia um viés e se a mídia brasileira estava, de fato, se posicionando a favor do impeachment da Dilma, né, como era um entendimento, né, que existia ali. Então, para eu começar a falar da metodologia e dos resultados para vocês, só aqui nesse slide eu trouxe, né, as produções que a gente já tem dessa pesquisa. Só para dizer que o artigo que vocês leram é esse último ali, né, que foi publicado na Comunicação e Sociedade em 2017, e eu grifo aqui em laranjado esse outro artigo que foi publicado na Contracampo, que foi justamente um dossiê sobre o golpe, e esse é o artigo com os resultados completos que a gente tem. Então, esse artigo que vocês leram, a gente faz a aplicação da metodologia num recorte menor, né, do nosso corpus, justamente porque a gente estava, um artigo de mais discussão metodológica, a gente estava querendo desenvolver, né, aperfeiçoar a nossa metodologia e entender para onde ela podia nos levar. E esse artigo da Contracampo é o artigo que traz os resultados completos, né, então eu vou falar também sobre o artigo da Contracampo aqui para vocês. Então, para falar do enquadramento multimodal, né, eu não sei se vocês chegaram a ler ou a trabalhar com esse texto do Ricardo Fabrino e da Paula Simões sobre enquadramento. Eu acho que para quem quer trabalhar com enquadramento é um texto bem importante, assim, bem fundamental, e aqui eles estão, né, só trouxe essa citação para dizer, né, o que seria, né, uma análise de enquadramento, né, então buscando entender essas molduras de sentido que o discurso midiático, que o discurso jornalístico, né, vai estabelecer, né, eu acho sempre que, eu gosto muito de uma metáfora para falar de enquadramento, é muito frequente a gente encontrar, né, a metáfora
da fotografia para falar de enquadramento. E eu acho que a metáfora da fotografia não funciona muito bem, eu prefiro a metáfora da janela. Né? Então, o enquadramento funcionaria como uma janela, porque depende, quando você, né, tem uma janela aqui na tua frente, dependendo do ponto de vista em que você está, você enxerga outras coisas, né, para fora da janela, enquanto na fotografia você está bastante limitado, né? Então, para entender que essa questão do enquadramento, ela parte do jornalista, mas ela também depende bastante de como o público, né, está olhando para aquilo. E, justamente, quando a gente fala do enquadramento multimodal, né, olhar para todas essas três perspectivas é uma forma de aproximar o pesquisador da experiência real que o leitor do jornal, ou o telespectador, enfim, o público daquela notícia está tendo, né? Então, por isso que a gente acha que ele se adapta melhor, né? Porque a gente tem que pensar no enquadramento enquanto sendo essa janela. Então, quando a gente pensa na metodologia de enquadramento, né, o nosso processo ali foi justamente pensar, né, que a discussão na literatura, né, sobre a metodologia de enquadramento é que se trata, frequentemente, de um método com pouca confiabilidade, né, então, as pesquisas de enquadramento, elas tendem a buscar esse enquadramento geral, né, de determinado assunto, e acabam, portanto, tendo pouca possibilidade de replicabilidade, né, e muitas vezes pouca confiabilidade. Então, o nosso caminho foi olhar para categorias menores e mais objetivas, né, entendendo elas como melhores, né, do que esse enquadramento mais amplo, né, e aí que a gente vai dividir, então, essas nossas categorias menores nesses três âmbitos, né, da notícia, que seria o enquadramento, a narrativa e a representação visual. Então, né, como eu tinha falado, a gente entende que vai permitir essa maior aproximação, né, entre o pesquisador, né, que está analisando os resultados, mas também codificando as notícias e a experiência que o público vai ter com aquela notícia, né? Então, a gente entendeu aí que a análise de enquadramento multimodal seria um bom caminho, né, para a gente seguir. E aí, esse aqui é o desenhinho lá do nosso livro de códigos, né? Então, é um livro de códigos, ele está resumido aqui nesse diagrama, né, mas é mais ou menos o caminho que a gente faz. Então, ali em laranja eu coloco as categorias, as variáveis, né, de enquadramento. Então, a gente desenhou essas variáveis de enquadramento com base no Entman, né, o Rafael estava me falando agora há pouco que vocês, né, leram, né, o Entman, então, né, quando ele fala do enquadramento enquanto uma definição de problema, busca de causas, julgamento e soluções para aquele problema, então a gente parte desse tipo dessa concepção do Entman para analisar o enquadramento noticioso aqui, né, então seria uma concepção de enquadramento que vai ser chamado na literatura de issue specific, enquanto de um outro, quer dizer, então a gente vai determinar, a gente cria as categorias dentro de cada uma das variáveis a partir do nosso caso específico, né, então na literatura de enquadramento vai ter um outro tipo de enquadramento que seriam os enquadramentos genéricos, né, então os enquadramentos genéricos são enquadramentos previamente dados que a gente pode tentar encaixá-los em qualquer tipo de material, independentemente do tema que a gente estiver tratando. Então, um exemplo, só para vocês entenderem a diferença, um enquadramento genérico seria o famoso enquadramento corrida de cavalo, né? Então, que vai se dizer que nas eleições, geralmente o enquadramento jornalístico é o enquadramento corrida de cavalo, que está sempre, né, preocupado em quem está na frente e quem está atrás da corrida eleitoral. Então, são enquadramentos prévios, né, que a gente aplica independentemente do tema. A gente optou aqui por fazer esse enquadramento issue específico, que é, claro, a partir dessa definição do Entman do que seria um enquadramento, a gente trabalha, a gente desenvolve as categorias para cada uma das variáveis, olhando para o nosso caso. Então, a gente precisa, claro, primeiro fazer uma leitura flutuante, conhecer a fundo aquelas notícias que a gente está analisando para poder desenhar as categorias a partir daquelas notícias. Aí a gente vai para ali em verde, né, as variáveis da narrativa. Então, a gente está preocupado ali, em primeiro lugar, com a dramatização. Então, como que essa história, né, é elaborada, como que essa história é desenvolvida, né? A gente vai olhar para os atores ou personagens, né? Então, ali a gente define entre heróis, vilões e vítimas, né? Então, para ver qual que é o papel que cada um deles ocupa. E a gente também tinha, a princípio, o desejo de analisar o gênero narrativo.
que caiu, né? Porque eu vou contar para vocês mais para frente, a gente fez treinamento, né, para codificação, e a gente passou todas as variáveis passaram por um teste de confiabilidade, e as variáveis de gênero narrativo, que eram, por exemplo, o tom da notícia, né? Então, uma das variáveis de gênero narrativo era o tom. Então, se essa notícia era pessimista, otimista ou neutra. E essas variáveis não passaram no teste de confiabilidade, né? Então, elas eram muito subjetivas mesmo, portanto, a gente acabou tirando elas da codificação final. E daí a gente tem, de outro lado, né, ali em azul, as variáveis de representação visual. Então, para a representação visual, a gente se apoia muito em duas autoras, né, que são a Rodrigues e Dimitrova, que vão fazer uma divisão, né, nos níveis de análise imagética, né, então, que seria um nível denotativo, né, então, que a gente está olhando simplesmente o que está dado naquela imagem, né, então, por exemplo, aqui tem a Dilma usando uma camiseta vermelha e segurando um telefone. Depois a gente passaria para um nível semiótico estilístico, que tem a ver, né, com as técnicas fotográficas, então o ângulo da câmera, plano da imagem, tipo de enquadramento. E daí a gente tem um nível conotativo e um nível ideológico, que a gente optou por unir, né, como um nível só, e a gente chamou esse nível de nível interpretativo, né, então quando a gente faz, de fato, uma interpretação das imagens, né, que estão dadas, tem um artigo dessas produções aqui, que é esse segundo, vítima, vilão, heroína, a imagem de Dilma Rousseff na narrativa do impeachment, em que fica bem explícita como a gente faz essa análise interpretativa, imagem por imagem, né, para tentar mostrar. Nesse artigo, por exemplo, a gente tenta cruzar os dados o papel atribuído a Dilma na narrativa e o papel atribuído a Dilma na imagem, né, só das notícias que trazem ela na imagem. E a gente descobre que existe um conflito de papéis muito grande, né? Então, às vezes, na narrativa ela era pintada, né, como vítima, e na imagem ela era vilã, né? Então, esse conflito de papéis é interessante, né? Para quando a gente vai olhar para que tipo de enquadramento a gente está falando, né? Então, se alguém tiver um interesse específico, né, nessa questão da análise de imagem interpretativa, nesses dois artigos, o da Contracampo e o da Comunicação e Sociedade, a gente não foca muito nisso, porque é uma parte mais qualitativa da análise, né, então, tanto que essa é uma variável que nem passa pelos testes de confiabilidade, mas nesse artigo da imagem da Dilma, a gente dá uma atenção maior para isso. Aí, como que a gente operacionalizou a metodologia? Então, né? Então, primeiro a gente desenvolveu um livro de códigos. Eu coloquei ali o link do livro de códigos. Esse livro de códigos é de acesso aberto, então, qualquer pessoa que quiser utilizar esse livro de códigos, as nossas variáveis, né, é totalmente permitido. Ele está hospedado nesse banco de dados científicos aqui da UFPR. Inclusive, no mesmo banco, né, tem também os dados da pesquisa, as nossas planilhas, elas estão todas disponíveis lá, né, então elas são de acesso aberto. Esse livro de códigos que a gente desenvolveu, ele contém, então, 36 variáveis, sendo 7 gerais, né, gerais só para a gente ter uma ideia, né, de quem escreveu a notícia, né, se é de, enfim, quais são jornalistas, ou se é de agência de notícias, né, enfim, alguns dados mais gerais, assim, das notícias para a gente entender. Aí a gente tem 11 variáveis referentes à imagem, 13 variáveis referentes à narrativa e 5 variáveis referentes ao enquadramento. Nosso corpus, né, então foram os jornais do Globo, Estado de São Paulo e Folha de São Paulo, naquela data que eu tinha começado falando para vocês, então de 2 de dezembro, quando o Eduardo Cunha cata o pedido, e 31 de agosto de 16, quando a Dilma é deposta. E o que nos originou lá um corpus de 2.202 notícias, né, então esse é o corpus total de análise. A gente passou cerca de 2 meses, mais ou menos, treinando 8 codificadores, né, então esses 8 codificadores bolsistas, mestrandos e alunos de iniciação científica, e depois desse treinamento, né, depois, se vocês quiserem pedir mais, a gente conversar mais detalhes do treinamento, posso falar para vocês também, né, mas depois desse treinamento a gente passa pelo teste de confiabilidade. Então, para cada uma dessas variáveis, a gente roda o teste. A gente acabou optando por rodar 2 testes, o teste do Krippendorff e o capa livre.
porque o teste do Krippendorff, ele é meio rigoroso demais com um tipo de variável que a gente tinha bastante, que são as variáveis binárias, né? Então, variáveis que cabiam a resposta só de sim ou não. Então, por exemplo, tem algum vilão nessa notícia, né? Então, poucas notícias tinham um vilão. Então, ainda que o índice de concordância entre todos os codificadores fosse muito alto, o Krippendorff baixava muito, né? Porque ele achava alguma coisa, ele acha estranho que apareça tão pouco resultado, tão pouco sim e tanto não, né? Então, para essas notícias, para essas variáveis, o Krippendorff não passava, né? Apesar da gente alcançar índices de concordância de às vezes mais de 90%. Então, nesses casos, a gente rodou o capa livre, e daí o capa livre, ele é um pouco menos rigoroso nesse tipo de variável, e daí a gente conseguiu, quer dizer, a gente não conseguiu passar todas, como eu falei para vocês, né? Então, a gente teve algumas variáveis de narrativa que a gente não teve jeito, nem com capa livre, treinando de novo, codificando de novo, passando um teste de confiabilidade de novo, não teve jeito, a gente teve que tirar fora da pesquisa, mas essas outras 36 variáveis, todas elas passaram nesse teste. Depois do teste, né, os 8 codificadores passaram 3 meses codificando essas notícias, e depois que terminaram a codificação, a gente passou para a parte de tabulação e cruzamentos, né, para daí começar a escrever os resultados, publicizar esses resultados em artigos. Quando a gente, hoje, né, a gente está no nosso grupo de pesquisa, trabalhando já desde um tempo, agora a gente trabalha com análise de comentários, né, não mais principalmente, não mais com análise de notícias, e a gente começou a fazer enfim, a gente começou a usar a estatística a nosso favor, né, então, nas nossas pesquisas hoje em dia, a gente faz, né, testes estatísticos um pouco mais sofisticados. Na pesquisa do enquadramento, a gente, né, não passou por esse ponto, então a gente não chega a fazer testes estatísticos aí, né, a gente faz cruzamentos, sim, né, mas cruzamentos simples, e que foram, né, no caso, suficientes para a gente chegar no resultado que a gente queria. Mesmo porque, se a gente for pensar para os testes estatísticos, o número de 2.000 notícias não é tanto assim, né? Então, é totalmente possível a gente analisar, interpretar esses resultados sem os testes estatísticos. Quando a gente analisa os comentários, esse número é muito maior, né? Então, são 15.000, 30.000 comentários, e aí os testes estatísticos, eles são bem necessários aí. Então, daí passando para os resultados, né, agora, então, eu trouxe esses resultados, eles estão no artigo da Contracampo, né, para a gente, só para mostrar para vocês um pouco os resultados, como é que a gente fez esses cruzamentos, né, e como que esses resultados, eles levaram as conclusões que a gente chegou, né, então, aqui, né, as nossas variáveis de narrativa, então, fora os papéis, são dramatização, emoção, personalização e ornamentação estilística, e essas variáveis aqui, esse resultado nesse gráfico, ele está fazendo uma comparação entre os jornais, né, e não entre períodos, né, então a gente vê ali que, por exemplo, o jornal o Globo é o jornal que mais faz, que mais tem características de narrativa, né, e menos de notícia mesmo, né, com lead certinho. Então, o Globo investia muito nessas características. Só para ter uma ideia, dramatização, a gente considerava nas notícias que contavam uma historinha, né, então tinha notícia assim, por exemplo, então o Eduardo Cunha acordou e foi tomar café da manhã com fulano de tal, e enquanto tomava seu suco de laranja, aconteceu tal coisa, né, então essa construção narrativa, né, ela era mais frequente do que a gente imaginava. Emoção, a gente considera quando quando o jornalista coloca a possível emoção que o personagem ou a fonte da notícia está sentindo, né? Então, emocionada, Dilma, né, fez tal coisa. A personalização, né, e daí essa, vejam como é a principal característica da narrativa que aparece, né, então a gente pode entender essa como uma característica forte do jornalismo brasileiro, que é o foco em personagens, né, então as notícias, elas têm muito foco em né, abordar um determinado personagem ou mais de um determinado personagem, mas um foco nas ações daqueles personagens, né, então
as notícias, elas pouco discutem o que pode vir a acontecer, né, consequências, elas discutem muito o que está sendo feito, o que aqueles personagens estão fazendo, e também muito foco em personagens, né, então a gente sempre, né, vai ter ali, isso transparece também na atribuição de papéis, né, então precisa dizer quem é o bem e quem é o mal, quem está contra quem, né, então essa questão da personalização é bem presente. A ornamentação estilística não é tão presente assim, né? Ela aparece pouco, mas a ornamentação estilística é o que o nome diz mesmo, né? O enfeite que o jornalista dá ali para o texto, né? Tornar, às vezes, o texto em alguns momentos um pouco mais poético, né? Então, é isso aí. Da narrativa aqui nos papéis, esse outro gráfico aqui, ele não está mais dividido em jornais, ele está dividido em período de tempo. Então, o meio do gráfico é o afastamento provisório da Dilma, depois que o pedido de impeachment é aprovado na Câmara. Então, aí a gente percebe como, né, depois desse ponto, né, que é em maio, se eu não me engano, a cobertura muda, né, em algum sentido, né, então a Dilma era muito vítima antes, e ela passa a ocupar um lugar menor de vítima, né, vejam ali no Herói, como a partir do afastamento provisório da Dilma, o Temer, né, aumenta, né, aparece muito mais como herói do que ele parecia anteriormente. Então, a gente consegue perceber longitudinalmente também como que se dá essa evolução da narrativa. Passando por enquadramento, né, então a gente tem uma variável aqui dentro do enquadramento noticioso de atores, né, então quem eram os atores presentes nessa notícia, né, e daí a gente vai ter principalmente ali, né, no campo político, né, o lado da Dilma e o lado, né, oposto ali, Temer, Cunha e aliados, e a gente percebe também que depois do afastamento, o campo político Temer, Cunha e aliados, ele amplia bastante, né, então os jornais passam a dar, a partir daquele momento, em maio, como certo, né, a saída da Dilma, né, e ela acaba saindo de foco e o Temer acaba ganhando bastante participação nessas notícias. O campo econômico aparece muito pouco, né, isso também é um dado importante para nós, porque a justificativa do impeachment, né, que eram as pedaladas fiscais, é uma justificativa econômica, então, à primeira vista, poderia parecer que os jornais, eles estariam focados, né, em explicar para o público, né, o que são as pedaladas fiscais, ou, né, qual que é a questão econômica por trás do impeachment, mas isso não aconteceu, né, então isso também é um dado importante para as considerações que a gente chega no final. A gente tem, aqui eu trago só frequência simples mesmo, né, então o problema, o principal problema abordado, né, seria o cenário de crise, né, então falar sobre a questão da crise política, então desenhar a crise política também para cimentar esse caminho, esse cenário que geraria, né, no final das contas, a deposição da Dilma. Eu não vou, né, falar todos ali, só para a gente passar e poder chegar no que vocês se interessam mais na hora das perguntas, né? As causas aqui, né? Então, a principal causa, né, descrita nas notícias seria a contenda ou a disputa política ideológica, então tinha um foco muito grande nos dois grupos. Então, né, o enquadramento lá da corrida de cavalo, ele acabava, ainda que a gente não estivesse buscando por ele, né, porque ele não era uma das nossas variáveis, ele acabava aparecendo bastante, né, então era muito frequente notícias sobre, antes da votação na Câmara, dos posicionamentos dos deputados, né, então aparecia lá favoráveis e contrários e só umas imagens, né, umas bolinhas assim com as imagens dos deputados que eram favoráveis e dos deputados que eram contrários, né, então esse foco nos dois lados era bem presente. O julgamento, e daí isso é interessante para a gente pensar lá na teoria do Entman também, ele era principalmente, né, na maior parte das notícias, não existia um julgamento moral, né, então o Entman fala, né, de fato que, né, o enquadramento não passa necessariamente pela questão do julgamento, e aí mais uma característica, né, do nosso jornalismo, de tentar se manter o mais neutro possível, né, ou pelo menos ali explicitamente, né, essa neutralidade, então o julgamento vai aparecer muito pouco. Quando aparece,
né, ele julga mais a Dilma e os aliados, né? Então, ele nunca vai julgar, né, a possibilidade do golpe, né? Então, isso não aparece nas notícias. E a solução também, da mesma forma que o enquadramento, ela quase não aparece, né? Então, aí, aquilo que era a nossa desconfiança lá no começo, se a gente fosse olhar só para o enquadramento noticioso, a gente não teria como chegar a uma conclusão que existia um viés dos jornais pela deposição da Dilma, pela saída dela, né? Então, essa solução, né? Então, pouquíssimas notícias se apresentavam favoráveis ou contrárias ao impeachment. A maior parte ficava, de fato, neutra, quando a gente só olhava esse teor, né, nas notícias. Das pessoas representadas, né, então a gente tem ali um equilíbrio, né, entre o campo, entre Dilma e aliados, e Cunha, Temer e aliados, né, Cunha e Temer aparecem um pouco mais nessas imagens, mas é bastante equilibrado. Aí as questões, né, isso plano de imagem, né, vejam que a maior parte tinha plano médio, ângulo da câmera, a maior parte tinha um ângulo de câmera normal, e também aqui, né, no atividade desenvolvida, que a principal pessoas em estado passivo, né, seguido ali por apresentação, discurso e atividades cotidianas flagradas. Então, a combinação desses resultados, né, eles nos levam a entender a cobertura imagética do impeachment como uma cobertura, como se aquilo fosse um fato completamente do cotidiano, né, como se o impeachment ele tivesse, isso, gente, isso aqui acontece todo ano no Brasil, é isso aí, né, não tem nada de diferente, né, então, a construção das imagens, ela era muito nesse sentido, né, então quando a gente consegue perceber que ela era muito básico, né, muita imagem de banco, né, então assim, né, de banco não sei nem como é que chama essas imagens, né, quando é divulgação, né, imagem de divulgação, né, quando é o próprio assessoria do deputado que está passando uma determinada imagem, né, nos casos assim. E, né, então a gente tem nas imagens, né, de um lado essas imagens muito protocolares, né, então simplesmente ali para mostrar quem os atores que estão, né, sendo citados ou sendo fonte, e de outro lado a gente tem as imagens também que mostram muito essa disputa, né, então eu trouxe essa daqui como um exemplo, né, então o enquadramento visual que a gente tem ali é uma cena de interação entre dois grupos, né? Então, pouca visibilidade a outros grupos que a gente esperava que fossem aparecer também, como o campo econômico, o campo jurídico, né? Então, aparecem muito pouco. A gente chega ali, né? Uma das nossas interpretações também é que esse ângulo normal e o plano médio acabam indicando esse distanciamento, né? Então, quer dizer, mantendo a política como um lugar apartado, né? A política como negativa. Então, fiquem aí vocês longe da política, porque a política é só esse lugar de briga, de disputa e confusão, né? Então, a gente percebe também uma cobertura muito antipolítica, né, nessa questão, quer dizer, mostrando como aquilo é tudo uma bagunça, né, e por favor, não se envolvam, né, vocês público. Então, esse distanciamento é uma coisa que a gente nota também através das imagens. Na verdade, começava no chapéu, né? Olha nessa imagem anterior aí, a escolha do termo para o chapéu, né? Batalha do impeachment. Né? Batalha do impeachment, exatamente, né? Então, eles vão ser enquadrados ali, né, nessas editorias, né? Então, era uma editoria que chamava, né, Batalha do Impeachment, se eu não me engano. E aí, né, então, justamente, são, né, os dois campos ali que estão ocupando isso e, né, vamos deixar que eles se degladiem, né, neste campo de batalha, né, mais ou menos isso. Então, algumas conclusões, né, então a gente entende lá que foi uma cobertura de tipo pragmática, com um teor informativo que se restringiu a registrar os fatos, sem questionar a ausência do crime de responsabilidade, sem discutir as consequências e desdobramentos futuros, né, do golpe para o Brasil. Então, a cobertura teve voltada apenas para posicionar os atores como favoráveis ou contrários ao processo. Então, quem está num campo, quem está no outro, quem está de um lado, quem está de outro lado.
O tom das notícias foi altamente despolitizado, então, não apresentando o impeachment como objeto de discussão pública, mas como um fato normal do cotidiano palaciano, né? Então, é normal no Palácio, é normal em Brasília essas disputas, né? Não tem nada de anormal acontecendo aqui, né? Então, para vocês verem como a política é um lugar feio, né? É um lugar bobo, que as pessoas brigam, né? Então, manter esse distanciamento, que, claro, né, a questão da antipolítica, ela não começa, né, no Brasil com o golpe de 2016, mas a gente vê hoje isso muito presente, né? Então, enfim, mas só porque me veio na cabeça agora, né, justa a questão da pandemia e das vacinas, né, que muita gente fala assim, mas estão querendo politizar a pandemia. Mas é político, né? Como é que a gente pode olhar para uma crise sanitária sem olhar para esse lado político dela também, né? Mas parece que uma parte da população entende, né, qualquer coisa política como negativo, né? Então a gente precisa manter esse distanciamento e acredito que a mídia tem seu papel nessa construção, né, dessa visão antipolítica de uma parte da sociedade. E daí, por fim, né, então a gente entende que o enquadramento multimodal, ele nos permite esse olhar cruzado entre as variáveis, em que a gente chega a essa cobertura, ou esse enquadramento amplo, que é o enquadramento de normalização do golpe, né? Então, ao dizer que é normal, ao não mostrar esse fato como um acontecimento importante e que merecia atenção e merecia discussão, acabou normalizando o que estava acontecendo, né? E as pessoas acabaram, talvez, não se preocupando muito com isso, né? Então, no artigo da Comunicação e Sociedade, a gente coloca aquela tirinha, né? Não sei se vocês lembram, logo no começo, que é aquela, né? Então, passa o avião com a faixa, a manchete do jornal, é tudo normal, não tem nada acontecendo, né? Então, acho que essa metodologia permitiu a gente, né, observar concretamente, né, que esse era, de fato, o cenário da cobertura midiática ali. É isso. Duas formas de se perceber, né? Uma com todo o rigor e a sistematização científica, né? Estatisticamente, com teste de confiabilidade, inclusive, se atesta, e com a sensibilidade artística aí do André Damer, né? Assim, de numa tirinha, o trabalho de 8 codificadores, está tudo sintetizado ali, né? Quer dizer, vocês cientificamente provaram que a tirinha faz sentido mesmo, né? Exatamente. Quando a gente, antes de publicar, a gente apresentava esse artigo na Compós, e até foi uma brincadeira que foi feita lá de fato, a gente começava a apresentação na Compós com essa tirinha, né? A gente, bom, o André Damer já chegou a essa conclusão sem precisar fazer isso tudo que a gente fez, né? Mas como é assim que se faz pesquisa, vamos lá, né? Dizer como ele estava de fato certo. Bem, pessoal, está aberto aí para as perguntas, dúvidas, o que a gente quer saber mais detalhadamente, trazer para as nossas pesquisas, de repente, as preocupações de vocês. Oi, boa tarde, Carla. Vou começar aqui, então. Tudo bom? Prazer te conhecer, prazer em saber melhor da sua pesquisa, achei tudo muito brilhante, assim, muito bem construído, fiquei bem inspirada. E eu me identifiquei bastante, porque no meu caso, eu vou falar da minha pesquisa só por conta da identificação, né? Porque eu estou pesquisando jornalismo literário sobre representação da mulher na história, e eu quero usar o enquadramento, né, que o Paz é o meu orientador, então ele vendeu para mim a análise do enquadramento totalmente, já estou bem identificada com ela, mas como eu trato do jornalismo literário, eu achei muito legal essa análise de narrativa que você trouxe, muito legal mesmo, assim, para ser também associada com o enquadramento. Aí eu queria saber como é que você achou isso, como que você encontrou, se foi nesses estudos de narrativa mesmo no jornalismo, quais os cruzamentos
né, teóricos, metodológicos que você fez para achar, para localizar essa análise e trazer ela para a sua pesquisa. E nas categorias que você criou, que eu achei bem legal também, em relação à narrativa, eu fiquei com algumas dúvidas, por exemplo. Eu até falei aí no chat, né? Na personalização, eu queria entender, me pareceu na hora com essa ferramenta de humanização, né? Que é um pouco literária e também do jornalismo literário. Mas eu queria saber quais são as diferenças, o que é exatamente essa personalização que você usou, né, para buscar. E a dramatização, pelo que você falou, parece ser foi vocês tentando localizar uma descrição mais minuciosa, né, dos cenários, que também tem um pouco de literário. Não sei se eu estou puxando muito para o que eu conheço também. Mas, enfim, foi isso. Eu queria entender melhor essas categorias também. E da emoção também, achei interessante você criar essa categoria, né? Eu queria saber se isso tem alguma relação com a busca de subjetividades, com coisas mais emotivas e subjetivas, né, de quem está sendo retratado. Eu tenho um monte de questão, mas eu vou começar por essa, que eu gostei muito. Deixa eu te fazer uma pergunta de volta, Laís, para você me explicar o que seria a humanização no jornalismo literário, para daí eu poder te responder, porque, né, eu de fato não sei do que se trata. Eu lembro que quando eu via nas teorias do jornalismo literário, por exemplo, do Edivaldo Pereira Lima, ele falava em humanização nesse sentido de construção dos personagens mesmo. De, tipo, trazer aquele personagem retratado, né, construindo ele, colocando um pouco da história de vida, essa coisa meio que da jornada do herói, né, que é falado no jornalismo literário. Então, é essa caracterização mais minuciosa do personagem, isso que me veio à cabeça. Mas, por outro lado, como eu estudo essa questão do feminismo, né, acho que você estuda também, talvez com uma bagagem até maior, né, eu também já via algumas autoras feministas, quando analisam, falando da humanização em relação a mulheres, por exemplo, né, em não ter perspectivas da mulher, relatos das mulheres, das vivências delas, e também está ligado a isso. Tá, eu acho que com essa questão, né, eu não sei se a gente vai focar a personalização, se ela necessariamente precisa ter a descrição minuciosa dos personagens. Eu acho que tem relação com isso que você me explica como humanização, sim. Mas o que a gente está buscando não é necessariamente uma descrição minuciosa de personagens, né? O personagem poderia muito bem ser citado somente uma vez, né, e simplesmente o nome, e ainda assim a gente identificar como uma existência de personalização. Porque o que a gente estava entendendo como personalização era o foco da notícia em pessoas, né? Mais do que o foco da notícia em ações, ou em desdobramentos, ou em acontecimentos, né? Então, a notícia, ela não estava preocupada em contar o que estava acontecendo, mas ela estava preocupada em dizer como determinado personagem se localizava dentro daquele acontecimento, ou se mostrava, né? Ou se, enfim... que lado ele ocupava dentro de um acontecimento, né? Então, quando o foco não era no acontecimento, mas o foco eram nas pessoas, né? Então, era isso que a gente entendia ali como personalização. Como emoção, quando a gente começou, a gente pensou nessa emoção e a gente tentar, de fato, identificar as emoções do jornalista dentro dos textos, né? Foi uma coisa que a gente... pensou a princípio em buscar, mas de fato isso não aparece, né? Então a nossa leitura inicial ali, flutuante que a gente faz das notícias, ela mostra que o jornalista brasileiro, ele não demonstra emoção nas notícias que ele escreve, porque as notícias, elas são muito protocolares, buscando, né, o ideal, a gente sabe, inalcançável da objetividade e da neutralidade, mas, né, o máximo que pode ser feito para garantir isso é feito. Então, a gente vai buscar essa emoção na descrição da emoção dos personagens, né? Então, já que o jornalista, ele não vai colocar, ele não vai transmitir ali o que ele está sentindo, a gente foi buscar o como ele via o personagem, como ele via que o personagem possivelmente se sentia, né? Então, tem subjetividade também, porque quando ele fala emocionada, Dilma fez não sei o quê, também é uma interpretação dele, daquela emoção, né? Então, claro, a gente tem
indícios físicos de emoção, né? Ela podia estar chorando ou com o olho cheio de lágrima, mas às vezes não, né? Então tem sim muita subjetividade nessa variável de emoção, ainda que a gente esteja buscando essas emoções explícitas, né? Quando o jornalista coloca ela de forma explícita. O começo da tua pergunta, não sei se era bem isso que você estava perguntando, mas assim, a primeira vez que a gente teve um contato com o enquadramento multimodal foi num curso que a gente fez em 2015 na UFMG, promovido lá pela Rosilei Maia, e veio para esse curso o Wessler, né? Então, o Wessler é um dos autores que a gente usa, né, como base de enquadramento multimodal. Eles fazem uma análise de enquadramento multimodal sobre a cobertura ambiental, né, então, cruzada, né, são vários países envolvidos, né, então mostrando como também existe essa discrepância quando a gente olha para o texto da notícia, para a história que é construída pela notícia e pela imagem, né, e a gente fez um curso com ele sobre enquadramento multimodal e a gente se empolgou bastante, né, para abordar isso, mas ele ficou mais ou menos ali, né, nos planos, né, isso foi acho que setembro de 2015, em dezembro de 2015, veio, né, começa, né, o processo de impeachment. A gente falou, nossa, acho que é uma boa maneira da gente olhar para isso ali dentro, né? E daí, especificamente para a narrativa, né, aí a gente vai olhar não para a literatura de jornalismo literário, mas a gente usou muitos textos do Mota, né, para a gente entender como que se dava essa construção de papéis ali. Outra referência que eu acho que é importante, né, enfim, que eu indico, é a Lisiane Guazina também, né, que ela trabalha com narrativa de jornalismo, e ela deu, inclusive, quando a gente apresenta esse artigo na Compós, né, então a gente não tinha feito toda a codificação, a gente ainda estava fazendo treinamento, então ela dá várias sugestões muito interessantes, né, sobre a questão da narrativa que a gente, né, acabou acatando, né, e adaptando para a nossa pesquisa. Então, é mais ou menos esse o encontro que a gente tem aí com essa parte da análise da narrativa. Acho que é isso, não sei se eu respondi tudo. Carla, desculpa, qual que é o nome mesmo da autora que você falou, da narrativa? Lisiane Guazina. Ah, sim, beleza. É isso, obrigada, muito bom, muito inspirador mesmo. Por enquanto é isso, vamos ouvindo, né, as pessoas também. Mais alguém, pessoal? Carla, eu acho que eu vou pedir para você fechar a apresentação, porque eu acho que agora que eu vi o chat ali. O que está gravando, você fica pequenininha. Beleza. Tá bom? O Luiz põe aí uma pergunta, deve estar com algum problema de microfone. Geralmente o Luiz pergunta ao vivo, mas diz assim: obrigado pela apresentação, o artigo é ótimo e a pesquisa é genial. Queria saber se você pode falar um pouco mais sobre o treinamento dos codificadores, sobre os testes de confiabilidade. Posso. Então, assim, o treinamento dos codificadores, ele começa, né, primeiro a gente tem um esboço do livro de códigos, né, que não é esse livro de códigos final, que foi porque a gente chega no livro de códigos final durante o treinamento, né, então uma primeira etapa desse treinamento é apresentar e discutir variável por variável com os codificadores, né, então a gente acaba, quando a gente, né, depois dessa ideia inicial que a gente tinha, né, quando a gente apresenta para outras pessoas e começa, né, a olhar com outro olhar, que não é mais aquela observação flutuante para as notícias, a gente vê que tem algumas coisas ali que podem ser alteradas, né, então, uma primeira etapa é essa, né, de estudar variável por variável em conjunto, né, de forma coletiva, para poder chegar nas variáveis finais, né, então, a primeira etapa é fechar o livro de códigos durante esse treinamento. Depois, a gente sempre fazia os encontros, o treinamento ele se deu mais ou menos durante uns 2 meses, mas a gente teve 2 semanas bem fortes de treinamento em que nós nos encontrávamos todos os dias e depois que o livro de código já estava definido, e para o dia seguinte, cada codificador tinha que codificar o mesmo número de matérias, as mesmas matérias, né, as mesmas notícias. Então, a gente passava 50 notícias para todos os codificadores codificavam para o dia seguinte as mesmas 50 notícias.
E daí a gente passava, né, pela planilha, né, de todos eles, variável por variável, notícia por notícia, para poder entender as possíveis dúvidas, né, as discordâncias, né. Então aqui eu achei que o herói era o Temer, não, mas eu achei que era Dilma, que era a heroína, que a gente vai tentar entender por quê, né. Então, quando a gente vai passar por essa análise, por essa pela verificação da codificação conjunta que todo mundo fez, a gente vai estabelecendo diretrizes, né? Então, diretrizes que vão valer para todo mundo. Então, quando tiver esse tipo de dúvida, tal deve ser o posicionamento que vocês vão adotar para essa codificação. E todas essas diretrizes, elas foram sendo anotadas e passadas para o livro de códigos. Né? Então, quando a gente chega lá no final, a gente está com o livro de códigos, né, tanto com as variáveis e categorias definidas, né, finais, quanto com as variáveis e categorias explicadas, né, e os acordos ou as diretrizes definidos e explicitados, né, nesse livro de códigos, bem como os exemplos, né? Então, a gente tem para cada uma das categorias de todas as variáveis, a gente tem exemplos, né, para os codificadores poderem tirar, né, possíveis dúvidas no momento da codificação. Então, a gente deu o livro de códigos impresso para todos os codificadores, né, porque como as planilhas, né, estavam no computador, as notícias também no computador, para não ficar com muita janela, né, então a gente indicava, né, que a codificação fosse feita sempre com o livro de códigos aberto do lado, né, para poderem tirando determinadas dúvidas. Quando a gente, né, chegou no final dessas 2 semanas, né, de treinamento mais frequente, há um momento que a gente achou que as discordâncias, elas já não apareciam tanto, né, então a gente passa para o teste de confiabilidade. Então, no teste de confiabilidade, todos os 8 codificadores codificaram novamente, agora eu não vou me lembrar a quantidade de notícias do teste de confiabilidade, mas eu acho que são 100 no teste de confiabilidade, né? Então, todos codificaram as mesmas 100 notícias. E aí, a gente pega, né, os resultados, notícia por notícia, variável por variável, e joga, né, no programinha que roda sozinho o Krippendorf e o Capa Livre, né, no mesmo programa. Tem na internet, assim, se vocês quiserem, depois eu procuro certinho e posso mandar o link, né, de onde a gente rodou esses testes. Você precisa traduzir essas planilhas para uma planilha CSV, né, tem algumas coisinhas chatinhas que tem que fazer ali para poder rodar, né, o teste de confiabilidade, mas é bem tranquilo de fazer. E depois, quando rodou o teste de confiabilidade, o que a gente fazia era todas as variáveis que passaram estão ok, né, tá pronto para codificar, e as variáveis que não passaram, a gente fazia um novo treinamento. Né? Então, a gente passava por mais um treinamento intensivo daquelas variáveis que não passaram e rodamos um segundo teste. Então, foram 2 testes, né? No segundo teste, as que não passaram foram, né, tiradas do livro de códigos e todas as outras ficou pronto para codificar. Então, foi um processo bem cansativo, assim, para os codificadores. A gente, infelizmente, agora, saudade dessa época que a gente podia ir para o bar comemorar, mas, assim, a gente comemorava fortemente né, quando as nossas variáveis passavam, né, no teste de confiabilidade, porque, né, de fato, foi um trabalho bem penoso, assim, mas a gente precisava garantir essa confiabilidade, né. Esse teste de confiabilidade, ele é feito desse jeito porque eram 8 codificadores, né, mas existe um artigo, inclusive, que tem um orientando meu que está se embasando para teste de confiabilidade de codificador único, né, então nas nossas pesquisas, nas pesquisas de mestrado, quem quer fazer, acho que é importante fazer teste de confiabilidade, é um artigo do Rafael Sampaio, que é meu colega de grupo de pesquisa. Eu não me lembro quem que é o coautor dele, mas é alguém lá da UFBA, né, que escreve esse artigo junto com ele, e que eles passam, né, um roteiro de teste de confiabilidade para codificador individual, né, que eu acho que é importante também. Claro, dependendo do tipo de pesquisa que a gente vai fazer, precisa de teste de confiabilidade, nem todas elas, né, precisam, mas, enfim, posso passar esse artigo para o Rafael também, e depois ele passa para vocês, se vocês tiverem interesse. A Maíra fez uma pergunta ali. Inclusive, vocês imaginavam que o Lula apareceria bem mais na repercussão das coberturas do que na prática isso não ocorreu. De fato, o Lula, assim,
a outra questão curiosa é que quando o Lula aparece, ele aparece principalmente como herói, né? Então, essa era uma coisa, um resultado que foi bem surpresa também. Mas por quê? Porque a gente entende como herói, né? Então, a gente vai lá na narrativa, quem que é o herói numa história, Laís? Não é necessariamente alguém positivamente, né? Eu acredito que o herói é como se fosse o protagonista, que é construído sempre ali em primeiro plano, né? E tudo tá meio que em função dele. Mas tinha algumas ações, né? Que são as ações esperadas do herói, né? Então, o herói, ele luta contra o vilão, né? Uma coisa que a gente buscava, e ele defende a vítima. Então, por que o Lula apareceu muito como herói? Porque o Lula aparecia defendendo a Dilma, né? Porque daí a Dilma, né? As notícias frequentemente construíam a imagem da Dilma como frágil e que precisava de um defensor, né? E esse defensor era o Lula. Né? Então, o Lula aparece pouco e quando aparece bastante como herói, né? Porque ele foi esse salvador da Dilma, coitadinha, né? Que era muito frágil e, enfim, não tinha muito... Nossa, tudo a ver com a perspectiva machista, né? Dessas notícias. Sim, com certeza. Já é uma outra análise possível também, né? Inclusive, Carla, já vou fazer esse gancho, então, e te perguntar como que você costuma trabalhar com essa análise. Eu acho que nesse trabalho não tão especificamente entrou a questão da perspectiva feminista, né? E desse tipo de olhar, porque realmente talvez não coube, né? Mas como que você costuma enxergar isso dentro dessa análise de enquadramento, assim, essas questões da perspectiva de gênero no jornalismo? Eu nem acho que não coube. Eu acho que cabe muito a questão de gênero na cobertura do golpe da Dilma, né? Então, quando a gente vai olhar, né, a forma como ela foi justamente isso, né, de como ela foi colocada como, né, indefesa, que precisa de alguém para defender, né? E nesse artigo, um dos que eu coloco ali, que a gente faz a análise da imagem da Dilma, a gente vai abordar um pouco essa questão de gênero, né? Ainda que sem literatura de gênero como base teórica, né? A gente não vai usar isso ali, mas a gente vai trazer, né, algumas inferências a respeito dessa questão de gênero, né? Então, eu nunca trabalhei com pesquisa de enquadramento e gênero, né, juntando as duas coisas, mas eu já trabalhei muito isso em disciplina, né, eu por alguns anos dei uma disciplina de crítica de mídia, né, e a gente usava, né, na disciplina, né, para os alunos fazerem os trabalhos, essa perspectiva do enquadramento para poder olhar para essa abordagem, né? Então, a gente fez trabalhos de, por exemplo, como durante as Olimpíadas, né, a forma como os jornais enquadravam atletas mulheres e atletas homens, né, e a diferença, né, nisso. Mesmo a Dilma, né, eu não sei se vocês lembram de uma capa, agora eu não sei se é Veja ou Isto É, eu acho que é Isto É, e que a Dilma, ela, na verdade, ela estava num jogo do Brasil, e ela estava comemorando, ou, enfim, torcendo de alguma forma, e ela aparece com uma cara assim, com a boca aberta, assim, e daí a chamada, né, é alguma coisa do tipo, falando que a Dilma é histérica, e que ela era muito agressiva com os subordinados dela, né, então pintando essa imagem, né, da mulher que não pode ser forte, né, que não pode, e é uma imagem totalmente tirada de contexto, né, então... Eu não cheguei a fazer pesquisas que juntem as duas coisas, mas eu acho que o ferramental da análise de enquadramento, da análise de enquadramento multimodal, é perfeito para a gente olhar para a crítica de mídia de gênero, né? Eu acho que ajuda bastante, sim. E, inclusive, no caso do impeachment, né? Então, a gente poderia ainda, né, com os dados que a gente tem, só que daí também chega uma hora na pesquisa que a gente dá uma cansada, né? Quer mudar um pouco de áreas, mas os dados que a gente tem, a gente pode, né, fazer uma discussão embasada com literatura de gênero também, né, para falar sobre essa cobertura da mídia. Então, acho que as duas coisas casam, sim, muito bem. Queria dizer para o Rafael que é esse artigo, sim, que eu falei, que é agora é do Rafael e o Diógenes, né, que fazem esse artigo da confiabilidade. Carla, eu fiz a pergunta sobre os testes, né? Mas aqui estava uma sinfonia de aparador de grama e obra, agora parou.
Eu queria te perguntar, né, ainda naquele sentido lá dos testes, se você porque em algum momento você fala que a padronização da análise aumenta a objetividade da análise, né, quando você padroniza as categorias. E vocês têm essa vantagem do grupo de pesquisa de 8 codificadores para discutir as categorias, né, tipo, discutir como que vocês vão enfim, organizar o material, o quanto a gente perde quando a gente tenta criar essas categorias sozinhos, assim, nas nossas pesquisas. Queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, porque a gente incorre numa subjetividade maior, né? Enfim, não sei se faz sentido, mas é porque eu achei muito genial essa discussão das categorias em grupo, sabe? Até vocês chegarem, afinarem exatamente sobre o que era cada categoria, sabe? É claro que eu acho que é bem importante dizer aqui que, bom, primeiro, eu acho que pesquisa científica é coletiva, né? Eu acho que valorizar a pesquisa científica coletiva é muito importante, assim, por isso que é claro que o mestrado e o doutorado são solitários, né? É muito solitário esse processo, né? Mas quando a gente consegue se encontrar num grupo de pesquisa, né, e discutir as nossas pesquisas com outras pessoas nesse processo coletivo, eu acho que só tem a ganhar, né? Então, de fato, poder fazer essas discussões, acho que foi um ganho e enfim, uma valorização muito grande do resultado que a gente teve da nossa pesquisa depois. Mas, assim, a gente não consegue chegar nessa objetividade das categorias, né, e pensar na confiabilidade com vistas à replicabilidade depois, né, ou seja, uma pesquisa ela é rigorosa, metodologicamente suficiente, quando um outro pesquisador for replicar a nossa pesquisa e chegar nos mesmos resultados, né, se ele for replicar com o mesmo método, para o mesmo material e tudo mais, né. Mas eu acho que para isso, né, a questão coletiva é muito importante, mas eu acho que é fundamental dizer que a conversa, a discussão, o diálogo com a literatura, né, é mais importante, não é mais importante, mas o que eu quero te dizer, assim, é que sozinho também dá para fazer, né, porque eu acho que uma base importante para a elaboração de variáveis confiáveis, né, de variáveis rigorosas, é a conexão que a gente consegue fazer dessas variáveis com a literatura, né, então, quando existe um referencial teórico que nos dá base suficiente para a elaboração daquelas variáveis, a gente tem esse rigor também, né, a gente também pode confiar nessas variáveis, né, da mesma forma, porque, claro, esses outros pesquisadores, eles não estavam falando para o nosso caso específico, né, mas são pesquisadores que também, né, discutiram, estudaram e pesquisaram aquilo que está sendo dado, né, então acho que esse referencial também é importante, né, então ainda que a gente fosse durante os treinamentos alterando alguns detalhes e formulando diretrizes a respeito dessas categorias, dessas variáveis, todas as nossas variáveis, elas têm uma fonte, né, elas têm um lugar na literatura de onde elas vêm, né, a gente não tira elas, claro, né, vai ter lá aquelas variáveis gerais, né, que tipo, a gente não precisa de literatura para aquilo, né, mas todas elas são muito pensadas e embasadas pela literatura, que vai, inclusive, permitir essa circularidade que permite que a gente faça interpretações e inferências desses resultados depois, né, então, acho que o coletivo é muito importante, né, mas para quem está fazendo pesquisa sozinho, né, eu acho que tem como chegar nisso também de outra forma. Obrigado, Carla. Isso faz muito sentido, das categorias emergirem do material que você está analisando, mas também ir procurando costurar isso com um referencial, né? É uma boa saída para, enfim, confiabilidade dessas categorias numa pesquisa feita sozinho, né? Sozinho, entre aspas, que nunca é totalmente sozinho. Obrigado. Imagina. Eu vou aproveitar que o Luiz achou a imagem, foi a revista Isto É, vocês estão vendo aí? É essa mesmo. As explosões nervosas da presidente, né, de capa de 2016, né, e aí dentro dela a manchete, essa capa chama para uma
notícia principal, cujo título é Uma Presidente Fora de Si. Só para registrar aí. Só para, ficando dentro dessa questão de gênero, né, a minha pesquisa de doutorado era uma pesquisa de crítica de mídia, né, eu fiz uma pesquisa comparada entre observatórios de mídia, né, então, um brasileiro, que na verdade não é formalmente um observatório, mas é um blog, que é o Escreva Lola Escreva, que é de uma professora da Federal do Ceará, né, um blog feminista, muito antigo, faz tempo que eu não leio ela, mas é um blog que surgiu em 2008, se eu não me engano, e ela fazia muita crítica de mídia de cobertura de gênero, né, então, essa publicidade que, né, tratou a mulher dessa forma, ou o modo como os jornais, por exemplo, abordam a questão da violência, né, contra a mulher, então sempre de forma muito detalhada, né, então precisa contar o que aconteceu, né, os detalhes mórbidos e tal, isso também é uma questão bem negativa e preocupante da cobertura, né. E daí eu comparava essa crítica de mídia dela com um observatório espanhol, né, lá de Barcelona, que foi onde eu fiz o sanduíche do meu doutorado, que também abordava, né, então ele era um grupo que se reunia com mulheres, né, de comunidades para discutir publicidade, jornalismo, para discutir a forma como a abordagem de gênero, né, dessas coisas. Então, eu não usei análise de enquadramento, eu fiz análise de discurso, mas porque eu estava olhando para a crítica de mídia, né? Eu não estava olhando para a mídia, mas quando eu olho para esse objeto de análise, né? Então, elas falando sobre a mídia, a própria construção desses observatórios é uma construção que, ainda que não tenha base teórica do enquadramento, é uma construção de enquadramento, né? É uma análise também que traz esse viés do enquadramento, quer dizer, então, como que o jornal, a publicidade está enquadrando determinado assunto e como que, né, eu, mulher, né, com determinadas características, consigo olhar para aquilo, né, pensando na questão da janela de novo, né, então, de novo, para falar para a Laís como eu acho que as duas coisas casam, sim, né, é perfeitamente possível e acho que até, enfim, bem indicado, né, que uma análise de cobertura midiática de gênero utilize o método do enquadramento multimodal. Muito bom, Carla, obrigada mesmo. Eu queria também levantar uma outra questão que eu acho muito interessante quando você, como que você chega nesse ponto da normalização, né, que é uma impressão, mas não é tão óbvio também em alguns pontos, né, em algumas coberturas. E como que você, e isso que você coloca, né, de que quando você buscou a categoria da solução, que esses jornais nunca mostravam, né, essas soluções, porque de fato isso é uma coisa que é engraçado, como que isso está na teoria, né, do Entman, e como que às vezes até implicitamente os jornais levam a uma solução, mas é muito implícito e acaba sendo uma solução que vem depois de uma cobertura e depois daquele efeito, mas que não é necessariamente sugerir uma solução em cada matéria, né? Porque essa coisa do declaratório e do neutro sempre mantém realmente isso, né? O jornal não querendo se comprometer. Mas, enfim, achei muito legal como que você trouxe outras formas de encontrar essa normalização, assim, como que isso é comum mesmo. Porque... Nossa, começou uma chuvarada aqui, agora até me assustei. Porque, de fato, é isso, né? Se a gente vai olhar notícia por notícia, o jornalismo brasileiro ele tem muito do jornalismo norte-americano, né? Que é essa busca da neutralidade, da objetividade e não vai transparecer, né? Então, a maior parte, né, quando a gente faz o estado da arte ali, né, que mostram esses vieses, então esses vieses eles vão aparecer nos editoriais, com certeza, eles vão aparecer nos artigos de opinião, com certeza, até no jornalismo televisivo, né, muito mais, mas se a gente vai olhar para a notícia do jornal impresso, não tem viés, assim, olhando, né, para o que está dado ali, porque tem esse cuidado muito grande
Não, esqueça, não é que não tem viés, né? Que o viés ele não está transparente ali na construção da notícia, né? Porque tem essa preocupação muito grande com a objetividade e com a neutralidade. Então a gente tinha que tentar identificar se esse viés ele aparecia em outros lugares, porque a gente sabia que os jornais têm vieses por causa dos editoriais, né? Então a gente sabe que tem. Mas como que esse viés ele transparece na notícia, né? Como que a gente consegue olhar isso, né, especificamente na cobertura? É como, voltando na metáfora, né, que você falou da metáfora da janela, né, talvez uma janela, não uma janela comum, assim, essa que a gente abre tudo, mas uma basculhante, né, em que a gente está sempre vendo, tá aí, né, uma moldura, um quadro, um recorte, né, como se, quer dizer, trabalham nesse pressuposto que implícito não, que eles até deixam explícito, de que ali não tem quadro nenhum, porque é a própria coisa, né? Quer dizer, tentam apagar todo e qualquer sinal de mediação. Mas eu queria perguntar sobre construção da amostra, né? Porque, enfim, é um trabalho muito completo, né? Que pega, são 3 modos comunicativos, tem a dimensão do imagético, tem a dimensão narrativa, tem a dimensão do enquadramento noticioso, né, e que pode ser muito bom para coberturas muito bom no sentido assim, muito executável num projeto de mestrado, por exemplo, que você tem pouco tempo, né, que você cumpre lá um monte de crédito e depois tem pouco tempo para escrever, para pesquisar, para desenvolver, se a cobertura for menor, mas quando a cobertura começa a ficar maior, esses 3 modos começam a ficar inexecutáveis numa pesquisa de mestrado. Então, eu queria perguntar para você sobre construção da amostra e sobre como que você pensa isso junto aos seus orientandos, né, de dimensionamento da pesquisa, do que tem perna, do que não tem perna para fazer. Como a gente estava fazendo uma pesquisa coletiva, né, e a gente não tinha prazo para essa pesquisa, né, claro que a gente queria fazer o mais rápido possível, né, para o assunto não ficar velho, mas a gente, né, não tinha um prazo de mestrado, a gente conseguiu incluir a nossa amostra muito próxima do nosso universo, né? Então a gente não precisou fazer um recorte ali dentro, porque a gente pega a data do início e a data do fim do impeachment, né? Na verdade, o principal recorte que a gente faz, né, é esse temporal, mas o temporal está dado pelo tema, né? Quais são os jornais que a gente vai analisar, né? Então a gente opta, claro, se a gente poderia ter feito em muito mais jornais, né? Inclusive o desejo inicial era de fazer em um jornal por região, né, um jornal de cada uma das regiões do Brasil, para a gente entender também esse tipo de comparação. Mas não foi viável, a gente optou por ficar ali nos 3, eu não gosto desse termo, mas eu não sei outro termo para falar, né, para se referir a esses jornais, que é os quality papers lá, né, os 3 principais do Brasil, então Folha, Estadão e o Globo, né, então a gente acabou fazendo esse recorte. Como que a gente buscou, né? Então, a gente faz a busca pela palavra-chave impeachment, né? Então, dentro daquela data, palavra-chave impeachment, tudo aquilo que apareceu, né, dentro de cada um dos jornais, a gente faz a busca pelo próprio buscador de cada um dos jornais, né? Então, a gente teve que fazer, a gente teve que se cadastrar, né, nos jornais, nem todos têm acesso livre, né? Eu não lembro qual deles que tem um que tem acesso livre, mas nem todos. Então, a gente teve que assinar, né, o jornal para poder ter acesso a todas essas notícias. A gente teve ajuda, né, de um pessoal da informática, aqui da Federal do Paraná mesmo, que conseguiu fazer essa coleta, né, então eles entraram, ficou rodando horas e horas e horas, né, para vir todas essas notícias, porque senão a gente, enfim, inviável fazer manualmente no buscador do jornal, né, então abrir uma por uma e passando página 1, página 2, página 3, então eles criaram um script para nós, que o script puxou, né, essas notícias, e daí eles nos deram um grande PDF, né, nos passaram um grande PDF com todas essas notícias, e aí a gente fez o corte manual das editorias e artigos de opinião, porque dentro do nosso filtro, com a nossa palavra-chave, ele buscava tudo, né, então o que a gente teve que trabalhar manualmente ali foi tirar... para manter só o que era notícia mesmo. Tem mais uma característica do filtro,
era impeachment, e era em determinados cadernos de cada jornal. Então, era no caderno... não vou lembrar o nome dos cadernos, mas tipo, caderno equivalente ao caderno de política. Poder, de cada um dos jornais. Poder, política, isso. Mas, mesmo assim, vinham juntos editoriais e artigos de opinião, né? Que dentro desses cadernos tem artigos de opinião também. E daí a gente faz esse recorte manual, e daí sobra para a gente 2.202 notícias, né? Que para 8 codificadores, né? Apesar de, enfim, elas serem grandes, eles tinham que olhar 30 e poucas variáveis de cada uma delas, foi, né? Completamente viável, né? Mas, de fato, para um codificador, para uma pesquisa individual, né, uma análise, né, com tantas variáveis assim, não dá para fazer em tanta notícia, né? Então, eu acho que sempre o recorte temporal, ele é um bom tipo de recorte para ser feito, mas ele precisa ser um recorte justificável, né? Não dá para ser um recorte temporal só porque eu quero, só porque até hoje, né? Então, ele precisa ter uma justificativa, e a justificativa temporal a gente, né, nem sempre consegue dar, mas eu acho que um recorte, né, dentro de um determinado universo, fazer, nesse caso, uma amostra aleatória, né, com um determinado nível de confiabilidade, eu acho que né, completamente possível. A pesquisa vai fornecer resultados tão confiáveis quanto se estiver analisando, né, desde que seja, de fato, a amostra, né, dentro do cálculo amostral lá, né, que dizem que é o mais indicado, o 98,2, alguma coisa assim, né, que as pessoas acabam trabalhando. Então, acho que é totalmente viável fazer a amostra aleatória, quando a gente não dá conta de analisar tudo isso, né. Acho que nas nossas pesquisas agora de comentários, é tudo amostra aleatória, né, porque, enfim, não tem como analisar o universo completo, e geralmente a gente faz, né, pega a calculadorinha amostral lá na internet mesmo, joga o número lá dentro, né, e seleciona a amostra aleatória. Mas eu acho que não perde, né, eu acho que para uma pesquisa de mestrado, né, tendo um corpus menor uma pesquisa de mestrado com análise de enquadramento, com um corpus menor de notícias, né, eu acho que não perde valor, né, acho que é completamente, a gente precisa colocar dentro das nossas possibilidades, né, tornar a pesquisa viável, né. Eu lembro que tinha um professor meu que falava, acho que isso deve vir de outros lugares também, né, boa pesquisa é aquela que termina, né, então vamos tentar terminar, né. Que mais, minha gente? Posso perguntar? Se perguntar, vou perguntar, hein? Bom, então, só para... Aí, quando é período menor de pesquisa, mestrado, pouco tempo, você procura, então... Quer dizer, a minha pergunta é a seguinte, se você acha que o multimodal dá para fazer no mestrado, desde que a gente recorte e construa, né, uma amostra factível? Eu acho que sim, eu acho que cabe, sim. Eu orientei uma pesquisa, né, de cobertura sobre não é uma cobertura, ela não, essa aluna, ela não olhava para a cobertura de gênero, né, porque não era a representação da mulher na mídia, mas ela olhava para a cobertura sobre o movimento feminista em si, né, então quando que o movimento feminista era citado nas notícias e de que forma era feito. Claro, né, que a gente vai ter muito um universo muito menor de notícias que citam o movimento feminista, né? Mas ela tem um recorte temporal muito maior, né? Para ter um número razoável. E, enfim, completamente possível, né? Foi realizado ali. Eu não me lembro agora quantas notícias ela analisou, mas eu acho que umas 600, alguma coisa assim, né? Eu acho que cabe. Acho que é uma boa ferramenta. E claro, né, tem um outro detalhe importante. A gente faz um livro de códigos muito extenso, né? Uma análise de enquadramento multimodal, ela não precisa ter todas essas variáveis, né, que a gente utilizou, né? Então,
para a gente tornar a pesquisa viável, a gente pode pensar no tamanho do corpus, mas a gente pode pensar também no tamanho da análise, né? Então, com menos variáveis, a gente também consegue fazer uma análise de enquadramento multimodal, né? Então, dá para economizar trabalho nessa parte aí também. Inclusive, na representação visual, vocês não deram foco no conotativo e no ideológico, né? Vocês optaram por fazer um recorte para não adentrar tanto em todas as questões, porque é um olhar muito diversificado, né, sobre os dados, sobre as informações, né? Isso, a gente não tinha como a gente analisar 2.202 imagens dessa forma interpretativa, né? Aí, de fato, né, completamente inviável. Então, a parte da análise interpretativa ideológica a gente vai fazer em recortes muito específicos, né? Por enquanto, o que a gente fez foi em um recorte muito específico, que era todas as imagens que tinha a Dilma. Né? Então, as imagens com a Dilma, a gente conseguiu fazer essa análise, né? Porque se fosse para fazer o interpretativo de todas eles, daí de fato, né, não tinha como. A análise visual, desculpa, Lei, só para... a gente usa esse mesmo abordagem, né, dessas autoras que eu falei, que são a Rodrigues e Dimitrova, também para analisar outros materiais, né, então, a gente apresentei na Compós, com duas orientandas agora nessa última Compós, uma análise de imagens do Instagram, sobre mulheres nos movimentos sociais de 2019, né, que eclodiram na América Latina toda, né, então a gente percebe que eram movimentos sobre temáticas as mais diversas, mas que as mulheres não eram movimentos pelos direitos da mulher, mas as mulheres estavam na linha de frente, né? Então, a gente usa essa mesma metodologia, só da parte da análise de imagem, para analisar imagens no Instagram também dessas mulheres. Agora, a gente está tentando terminar um artigo dentro do prazo da Compós, também não sei se vai dar certo, que a gente está analisando também imagens do Instagram com a hashtag não existe estupro culposo, que foi do caso da Mari Ferrer no ano passado, né? Então, para verificar como que as mulheres usam. A gente está discutindo uma questão da relação público e privado e mostrar como a maior parte dessas imagens eram imagens de mulheres mostrando o corpo, né? Para dizer, né? Porque o caso lá, né, o juiz lá, enfim, disse que era estupro culposo, né, porque o cara foi provocado, porque olha só as fotos que ela posta no Instagram, né, e daí teve todo o movimento das mulheres postarem fotos no Instagram dizendo, né, isso não te autoriza, isso não te justifica, né, então a gente também usa essas variáveis de imagem para analisar outras coisas, né, assim como o âmbito da narrativa, a gente pode analisar também outros materiais que não só notícias. O que não pode é utilizar a literatura do Entman para analisar outra coisa que não seja notícia, né? Aí sim, está bem restrito à questão da notícia. Inclusive, aquele enquadramento que ele faz, né? A definição do enquadramento que ele faz de definição do problema, causa, julgamentos e soluções, sequer a gente pode olhar para editoriais com aquela metodologia, né? Porque ela é muito específica para olhar para a notícia, para a informação mesmo, né? Então, a gente consegue tirar desse enquadramento multimodal, né, algumas partes para fazer análise de outros tipos de materiais, né, com exceção do enquadramento, que ele é bem restrito à notícia mesmo. Mas eu te interrompi, a Laís ia falar alguma coisa que eu acabei interrompendo, acho. Sim, mas a Carly perguntou ali no chat sobre a coleta no Instagram, acho que é melhor ela já perguntar isso, depois eu passar porque outras. Como vocês fizeram essa coleta no Instagram, script também, né? Tem de novo, o pessoal da informática nos ajudou, né? Então, essa última agora, né? Não existe estupro culposo, tinha 33 mil posts com a hashtag. Então, na verdade, tem uns softwares que fazem essa busca do Instagram, só que eles não são tão fáceis. Eu, por exemplo, não sei usar, né? Eu tentando puxar sozinho, eram 33 mil, eu puxava, vinham 3. Aí eu tentava puxar de novo, daí vinham 1000, mas eram outras, diferentes daquelas 3. Aí não tinha muita, né? Então a gente pediu ajuda, o script ficou rodando mais de 24 horas, assim, para puxar tudo, então é bem chatinho, assim, mas eu não sei como que funciona, né? Aqui a gente pede ajuda
ao pessoal da informática para poder fazer essa coleta, né? Mas eu sei que é bem possível, que tem os softwares, né, que fazem essa coleta do Instagram, mas é via hashtag com esses scripts. A minha pergunta foi no sentido de... É porque tá baixinho, né, o meu áudio, né? Não, dá para ouvir. Ah, beleza. É que minha câmera está um pouco ruim ainda. Porque a minha pergunta é como você fez a coleta no sentido de como é que você elegeu essas imagens, os perfis, assim, dentro da hashtag, como é que você buscou as que têm maior alcance, as que tinham um determinado perfil? Você fez alguma amostragem, só puxou tudo que tinha naquela hashtag? Todo o universo. A totalidade? A totalidade das hashtags, e daí depois, para análise, a gente faz uma amostra, né? Porque daí não tinha como a gente analisar 35 mil imagens. Aí a gente faz uma amostra, acho que a amostra é 3 mil e pouco, alguma coisa assim que a gente vai analisar, mas é o universo completo. Obrigada, porque a minha pesquisa é justamente no Instagram, e eu estou nessa batalha de coletar os dados, e depois dos dados, fazer essa amostragem, né? Qual é a regra que eu crio para delimitar essa amostragem? Eu acho que vai depender muito de como que você está fazendo a busca ali dentro e dos teus interesses, né? Porque eu acho que você pode fazer a amostra, né, aleatória da forma como a gente fez, mas dependendo do que você está buscando, olhar para os posts mais curtidos, né, com maior engajamento, vai te dar melhores resultados do que olhar para um post aleatório que ninguém curtiu, né, que é sei lá, né, que não teve muita repercussão. Então, acho que daí vai depender muito do que você está buscando, né, para fazer essa definição. Obrigada. Então, eu fiquei com mais dúvidas sobre essas adaptações, né, no enquadramento multimodal, essas possibilidades que a gente pode fazer. A gente pode colocar o que a gente quiser nesse bolo, então, né, assim, tipo, escolher nesse multimodal, escolher uma análise de algum autor, por exemplo, Ekman, não necessariamente colocar imagem, colocar narrativa, tipo, quais são qual é esse leque, sabe, que a gente pode misturar nesse multimodal. E outra questão, sobre a análise do Entman, que você, enfim, né, desse modelo de análise que ela dá. Eu nunca tinha parado para pensar também naquilo que você falou, que é um modelo de caso específico, né? Então, você mesma pode incluir dentro das categorias o que é a definição do problema, o que é a interpretação causal e tudo mais. Enfim, só um comentário, que isso me deu esse insight também, bem legal. Eu acho que esse leque, ele assim, também não dá para colocar qualquer coisa, né? Porque a gente está falando de um multimodal. O referencial teórico que a gente adota entende que a multimodalidade da notícia reside nesses 3 aspectos, né? Então, é multimodal porque a gente está olhando para o enquadramento noticioso, para narrativa e para imagem, né? Mas o pesquisador, ele vai ter certa liberdade dentro disso, aí sim, para ver de que forma vai abordar essa multimodalidade. Então, a gente optou pelo Entman enquanto base teórica de enquadramento noticioso. A gente podia ter optado por outros autores, né, que poderiam caber. A gente achou que, justamente por conta dessa característica do issue específico do Entman, para esse caso era mais ideal, né? Mas, por exemplo, tem o Iyengar, que fala de enquadramento episódico e temático. Tem 2 autores que se chamam Semético e Valkenburg, que falam são enquadramentos genéricos também. Eles falam de 5 tipos de enquadramento que todas as notícias podem ser encaixadas, que é responsabilidade, consequências econômicas, interesse humano, e não me lembro os outros 2, né? Mas aí eles já são dados, mas a gente poderia, dentro desse enquadramento multimodal, optar pelo referencial teórico de enquadramento que a gente bem entendesse, né? Bem como de narrativa e bem como de imagem. Você pode fazer uma análise de enquadramento multimodal e, no âmbito da imagem, fazer uma análise semiótica, né? Eu acho que é completamente possível, né? Então, acho que não vale tudo, porque precisa respeitar, né, quais são esses 3 âmbitos da multimodalidade, mas dentro disso, eu acho que tem uma liberdade para o pesquisador adotar o referencial teórico que mais se identifica, ou que mais melhor cabe para o seu caso específico, né? Mas se eu não quiser botar imagem, por exemplo, eu posso falar que é multimodal só por causa da narrativa e do enquadramento, mas que, tipo, não daria para incluir a imagem?
Eu acho que daí você vai fazer uma análise de enquadramento e de narrativa da notícia. Né? Você soma esses tipos de análise, mas eu não batizaria, não chamaria, né, de multimodal. Quer dizer, tem dois modos, né? A gente pode falar que 2 modos é multimodal? Talvez, né? Não sei. Dupla modal. Não sei, na verdade, Laís. Assim... Enfim, veja aí com o teu orientador, ele que te diz melhor como é que você vai chamar esse tipo de análise, assim. Mas acho que tudo, o importante é ir lá, recuperar no referencial teórico e ter um embasamento para defender, e para daí, tendo uma defesa e uma justificativa, chamar do que você quiser, né? Muito bem, pessoal, é isso? Satisfeitos? Bom, então, agradecer mais uma vez, Carla, viu, a gentileza de ter aceitado o convite. Gostamos muito, né? Esclareceu vários pontos e foi de muito aprendizado esse nosso encontro hoje, viu? Muito obrigado. Fiquei muito feliz, legal conversar com pessoas diferentes, né, e conhecer vocês, foi um prazer dividir a pesquisa, né, espero que tenha ajudado e estou à disposição, né, de vocês, para quem for optar por trabalhar com isso, né, e, enfim, posso ajudar também depois, se vocês quiserem, estou à disposição. Bom Tchau, final tchau. de semana para vocês. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, obrigada.